terminarmos esse nosso curso sobre a meditação como uma oração feita com consideração, nós gostaríamos de chamar a atenção sobre aquilo que vínhamos falando ao longo de todo esse tempo, que a oração, para nós, é uma relação pessoal e amorosa de amizade com Deus. Mas existe um aspecto que parece ser muito importante que precisamos chamar a atenção agora no final. E para isso gostaria de chamar a atenção de que todos nós estamos de fato na vida como sobre um caminho. E esse caminho nos deixa situados, tipo um carro quando está na estrada, ele está em algum ponto da estrada. Mesmo quando ele está lá no início ou ele está lá no final, ele está sobre aquele trecho da estrada. A nossa relação com Deus, com o Criador, também faz uma coisa dessas. Nós estamos situados nesta relação com Deus em algum ponto desse caminho. No início, o Criador tem plena consciência da sua criatura, isso ele sempre tem. Mas a criatura não tem consciência de quem é o Criador, como ele é, se ele existe, se não existe. Normalmente, antes de iniciarmos o processo de nos aproximar de Deus, olhamos para um vazio e um escuro. Por outro lado, do escuro para cá, Deus nos olha e nos vê como somos. Os grandes místicos, ao longo da história da igreja, nos testemunharam uma coisa muito simples e séria. Deus continua sempre o mesmo no início da nossa relação, onde Ele nos vê desde o escuro e nós não enxergamos a Ele lá no escuro, até mesmo quando nós estamos agora tão próximos e íntimos como Ele nos testemunha com essa sua união plena e amorosa com Deus. Sim, é essa união amorosa com Ele que nós buscamos. Nós escutamos, e ao longo do caminho da história da espiritualidade, nós escutamos com frequência a perspectiva de nós unirmos a vontade com Deus. Chamava atenção outro dia de que em São João da Cruz encontrei apenas uma vez essa expressão união de vontade. E, no entanto, a expressão união de amor, ou união com Deus, união amorosa com Deus, ela se repete uma infinidade de vezes. Não estou lembrado agora exatamente qual o número exato de vezes em que ele usa essa palavra. Mas no final das contas, o seu testemunho fica bem claro e seguro. O final do nosso trajeto, do nosso roteiro, é a união amorosa com Deus. Lá, nós temos também uma boa consciência de Deus, muito real, muito viva de sua presença. E digo uma boa porque a plenitude apenas no céu será possível. No entanto, a interação e a percepção desta interioridade, da subjetividade do Criador, sai da sombra e se torna perceptível para nós. Perceptível com um realismo, com uma intensidade tão grande, como os místicos nos testemunham, que arrasta a pessoa, que a deixa maluca de encantada. O que arrasta tanto é um Deus tão grande, tão simples e tão amoroso. Deus sai desta sombra e se quer manifestar a nós, e a única barreira que ele encontra é a nossa fragilidade, o nosso despreparo. Por isso São João da Cruz coloca e diz, olha, é coisa fácil chegar até Deus. Tire aquilo que impede, e é fácil romper as barreiras da carne, do mundo e do demônio. Feito esses três elementos,
nós estamos prontos, e se nós estamos prontos, Deus não se faz esperar. Expressão dele, Deus entra em nós, ou entra como o sol entra para dentro de qualquer lugar. Abriu a janela, ele entra. Abrimos nossa vida, ele entra. Mas por qual caminho Deus se torna visível? Por onde nós conseguimos captá-lo, visualizá-lo? Pela fé. A fé nos dá o senso, a percepção, mas ele é uma luz, sim, mas ela é uma luz repleta de confiança, que nos predispõe, o que nos capacita, o que nos faz confiar inteiramente nele. Muito bem. Esse Deus é que nos conduz ao longo de todo o caminho também. Isso significa que temos muitas lições a aprender dele. Ele precisa ser o nosso mestre, o nosso moço de cego, na expressão de São João da Cruz. O cego que não tem como se dirigir, ele tem um guia, o guia de cego. Deus é esse guia de cego. Assim, essa capacidade que nós temos de encontrar ou de desejar Deus, ela precisa ser ativada e ela precisa ser capacitada. Sem isso nós não conseguiríamos chegar lá. Significa que Deus precisa nos mudar. E isso é um caminho bastante longo. Como nós percebemos esse Deus? A primeira grande lição que nós temos a aprender é exatamente essa. Perceber Deus. A nossa forma de percebê-lo vai precisar mudar. Nossa imagem dele precisa mudar ao longo do caminho. A que nós temos, ela é formada por experiências nossas, sim, mas na maior parte das vezes daquilo que nós escutamos, porque nós ainda não temos uma experiência pessoal dele. Então depende demais daquilo que nós escutamos dos outros que estão ao nosso redor. E dependendo da imagem que eles têm de Deus, nós vamos estar pré-condicionados a nos aproximar dele. A mesma coisa quando alguém fala de uma terceira pessoa para um amigo. Ele vai fazer a ideia deste amigo segundo a fala que a gente fizer para ele. Deus sofre, é vítima dessa nossa... Como é que a gente diz essa expressão? Bendição ou maldição? Nós falamos bem de Deus e aí falamos o quê? Falamos bem. Bendizemos Deus. Falamos deformadamente de Deus, caricaturadamente de Deus, e nós vamos estar fazendo o quê? Maldizendo Deus, dizendo mal dele, deformando a sua verdadeira fisionomia. Muito bem, esse processo é um processo longo e lento, que de uma certa forma traz alguns dos traços dos grandes homens do Antigo Testamento. Abraão, Moisés, os profetas, Davi e tantos outros personagens que fizeram o seu caminho de fé, fizeram o seu caminho de conhecimento e de relacionamento com Deus. E ao longo desse caminho, Deus foi se mostrando como quem ele é. Tudo isso significa que nós temos um caminho cheio de possibilidades de engano, de erro, de desvios. E por isso, gostaríamos de chamar a atenção agora no final para uma figura extremamente importante. Não caminhar sozinho. Precisamos ter um diretor espiritual.
Alguém que possa nos acompanhar, nos orientar neste processo de oração e de relação pessoal com Deus ou com o Criador. Alguém que possa escutar nossas dificuldades e nos iluminar com informações seguras, com correções acertadas, com uma alteridade que nos provoca e que nos desafia. Aliás, a própria palavra vocação, chamado, ela só acontece quando nós temos uma provocação. Assim, o outro precisa ser uma provocação para nós. E a provocação sempre é um desafio incômodo e que nos deixa em ebulição. Por quê? Para poder nos tirar do nosso comodismo, do nosso lugar onde estamos. Deus precisa desse instrumento. Nós precisamos dele, Deus não. E por isso, ele usa para nos ajudar e nos dispor para isso. A pessoa do diretor espiritual precisa ser também essa pessoa dentro de nossa vida. É preciso, por isso, não esquecer que se nós buscamos a Deus, muito mais Deus busca a gente. Ele está muito mais inquieto por nós do que nós por ele, porque nós não o conhecemos. Nós não sabemos o que estamos perdendo. Se conhecêssemos, estaríamos desesperados por não perdê-lo. Por outro lado, é preciso ter presente em mente também de que, no caminho da busca de Deus, ele é esse principal condutor. Ele enxerga no lado escuro nosso que nós não conseguimos enxergar. E esse é um fenômeno muito simples, mas muito sério. Por mais que a gente queira se ver, que tenha capacidade de autocrítica, que seja sincero consigo mesmo, um exemplo, não sei a cor dos meus olhos, não as vejo. O único jeito de eu poder sabê-lo, mediante um espelho. Se outro me diz, posso confiar e acreditar nele, e ele me serve de espelho. Mas existem áreas no meu próprio corpo que não consigo enxergar sequer com um espelho. As minhas costas, por exemplo. O único jeito que eu tenho por poder enxergar aquilo ou se alguém olha lá e me fala. Ou então, se eu coloco um espelho lá atrás, outro espelho na minha frente, e então eu consigo enxergar. Deus enxerga o nosso lado escuro como nós somos de fato e cuida de nós. É confiado nesse cuidado de Deus que nós podemos crescer e seguir em frente. A qualquer hora, em qualquer situação, nós podemos estar sendo provocados por Deus para nos tornarmos mais capazes, desafiados para sairmos de nós mesmos na direção da plenitude para o qual ele nos criou. Muito bem. Mas então, eu vou fazer o meu trabalho com o diretor espiritual. O que eu vou tratar com ele? Eu diria em 3 passos. Primeiro passo, identificarmos a nossa própria realidade aqui e agora. O nosso chão. O segundo passo é conseguirmos identificar com clareza para onde Deus nos quer conduzir, para onde nós queremos ir, o que existe lá e como as coisas vão ficar por lá. O terceiro passo será de traçarmos o roteiro, desde onde nós estamos até lá. Quem que é capaz de fazer isso? Bom, a nossa realidade nós podemos descobrir. A realidade de para onde Deus nos quer conduzir, a revelação e os grandes místicos o tornam mais visível e mais compreensível. Por isso, estudá-los e conhecê-los é útil e é extremamente necessário. Deus se mostra àqueles que se abriram plenamente a Ele.
eles têm a experiência de quem fez o caminho das pedras. Eles deixaram esses escritos, por isso eles são úteis. Qual é o meu chão? Eu diria, por algumas perguntas que nos podem ser úteis. Se queres olhar para esse rumo, pega o teu caderninho e anota ali. O que mais me encanta? O que me faz vibrar e sonhar? O que é bonito, bom, verdadeiro para você? Anote isso, pelo menos 3 coisas. Segundo elemento, para identificarmos o nosso chão. Quais são as tuas maiores frustrações? Aquilo que você sonhou, desejou e não funcionou, não deu certo e te deixou com marcas doídas. Anote também 3 elementos. Por fim, nesse primeiro passo de identificarmos o nosso chão, quais são teus maiores medos? E novamente 3 medos, anota aí. Isso quanto ao primeiro passo. Quanto ao segundo passo, para onde nós queremos ir? Como eu gostaria e sonharia que a minha realidade fosse um dia ou na eternidade? O que seria de fato uma coisa bonita que valesse a pena e que permanecesse para a eternidade afora? O que seria isso? Como seria isso? O que Deus quer nos ensinar através de sua revelação, que é tão importante a ponto de Jesus morrer na cruz por isso? O que há de tão sério em jogo? Sim, nós dizemos salvação, mas o que é essa tal da salvação? O que isso significa? Assim, o terceiro passo. O que eu posso fazer para alcançar esse objetivo de chegar até lá? De viver uma vida assim, cheia de beleza e de sentido, como eu fui identificado? O que faz a minha vida, o que faz a vida de alguém se encher de sentido? E agora, o que fazer para chegar até lá? Como você poderia agir para tornar isso possível? Que providências você precisa tomar para isso? Por esse caminho, penso que nós podemos fazer um bom começo. Não quero aqui esgotar esse caminho, mesmo porque existem muitas formas diferentes de fazê-lo. Penso tão somente em sugerir e em provocar a inquietação para que a gente se dê conta de que são as nossas coisas mais íntimas, mais profundas e mais pessoais de ser humano, de ser criatura, que nós precisamos colocar nessa relação com Deus e nas nossas conversas com o diretor espiritual. Espero que esse caminho que nós fizemos ao longo de todo esse curso, claro que tem muitos outros aspectos, mas que Deus nos conduza e nos alente para não cansarmos e nem desistirmos.